Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã de domingo, mais uma vez, para louvarmos a Deus, adorar o nome dEle. E também, amados, para nós estudarmos a palavra do Senhor, aprendermos, para colocarmos em prática, para que a gente possa ter uma vida de santidade, uma vida na presença do nosso Deus. Nós vamos dar início adorando a Deus com o hino 324 do nosso cenário evangélico, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O grande amor de Deus. A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os salvos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exultai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, ao nosso grande Deus, para nos abençoar no estudo desta manhã. Santo Deus, Pai querido, a Ti damos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo louvor. Sim, meu Deus. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação. Ó, Pai. Tu és o nosso rochedo forte. Sim, Deus. Tu és o nosso baluarte. Sim, Pai. O nosso escudo. Sim, Deus. A nossa fortaleza. Sim, Senhor. O socorro presente. Ó, Deus. Neste primeiro momento, Pai, dessa escola dominical. Ó, Pai. Nós queremos apresentar a Ti cada uma das nossas famílias. Sim, meu Deus.
Ó Senhor, vai de encontro a cada um. Ó Pai. Jesus restaurando Sim, meu o Deus. fervor espiritual. Sim, Deus. Restaurando a saúde daqueles que estão Ó enfermos. Pai. Restaurando tudo aquilo que está faltando nesta família, Sim, Pai. meu Deus. A comunhão, a santificação. Ó Deus. Ah, Senhor. Ó Pai. Abençoe cada um dos nossos familiares. Abençoa, Senhor. Cada um dos nossos irmãos e irmãs. Sim, meu Deus. Cada um daqueles e aquelas que nos acompanham. Ó Deus. Senhor, vai de encontro. Ó Pai. A tua palavra diz que tu és a solução. Sim, meu Deus. Jesus, também os nossos, no passado, os profetas, Ó Pai. Senhor, viviam, Pai, os nossos Sim. patriarcas em momentos difíceis. Sim, meu Deus. Mas o Senhor era com eles. Ó E o Deus. Senhor é conosco. Sim, meu Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe as nossas igrejas. Abençoa, Pai. Nossas lideranças, Sim, meu civis, Deus. militares, religiosas. Ó Deus. Abençoe os profissionais da saúde. Abençoa, Abençoe, ó Pai, em Pai. nome de Jesus. Sim, meu Deus. Aqueles que estão enfermos, Ó os que estão Deus, enlutados. visita, Vai Pai. de encontro, ó Pai. Sim, meu Os Deus. que estão desempregados, abre porta de emprego. Sim, meu Deus. Senhor, nós estaremos agora estudando a tua palavra. Ó Deus. Usa-nos como instrumento Em nas tuas nome mãos. de Jesus. Fala, Senhor, os nossos corações Sim, meu e aos Deus. corações de cada um, Oh. em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos dar sequência, amados, ao estudo do próximo domingo passado, onde nós trabalhamos a questão da família nas dificuldades, em meio às crises sociais. E nós estamos estudando Romanos capítulo de número 12. Nós paramos no versículo de número 12. E a gente vai dar sequência a partir do versículo 12. Quando nós, quem está entrando hoje pela primeira vez ou não assistiu semana passada, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, falando sobre as virtudes que devem ser recomendadas. E o que mais precisamos hoje nos nossos dias é ter atitude, disciplina, vida de oração, vida de santificação, porque os dias são maus, as famílias vivem em conflitos, e o inimigo não está brincando de ser inimigo, tentando destruir. E nós devemos colocar em prática o que nós temos estudado e o que vamos estudar hoje. E nós vamos continuar a partir do versículo 12, que nos diz assim, mais uma virtude, ou virtudes, que o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos e nos chama hoje, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, que a palavra do Senhor é viva, nos chama também para fazer a mesma coisa. Então o versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança. Primeira coisa. Segundo, sede pacientes na tribulação. Terceira coisa neste versículo 12, terceira recomendação. Na oração, perseverantes. Gostaria, Heraldo, que você pudesse explicar para nós como nós podemos viver essas três coisas principais, essas virtudes, hoje, nos nossos dias, nos dias atuais, as famílias que estão tristes, angustiadas, em conflitos. O que precisa ser feito? Ou como você gostaria de falar para nós sobre essas três recomendações de virtudes que devemos praticar? Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Na manhã deste domingo nós estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que ela traz para nós um consolo, um fortalecimento espiritual para vencer os dias maus que estão diante de nós. E o versículo que acabamos de compartilhar, regozijai-vos na esperança. Esperança é aquilo que nós temos certeza de que nós alcançaremos. Nós não temos, mas nós alcançaremos. Então, se nós temos a fé
de que nós vamos alcançar, nós então já começamos a regozijar, a alegrar, porque nós sabemos que a promessa do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. Então, vamos regozijar na esperança de que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, aquilo que nós desejamos ao Senhor, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos filhos. Então, nós já começamos a regozijar. E não somente regozijar, sede paciente na tribulação. Em meio a esse regozijo, vão aparecer as tribulações para nos desanimar, para impedir que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos continuar firmes, certo de que no Senhor a vitória, ela é certa. A vitória, ela é confiável, paciente na tribulação. É difícil quando nós estamos passando por uma vida de tribulação, seja de enfermidade, seja financeira, seja de que tipo for a tribulação que nós estamos enfrentando, com o filho, com a filha, com os negócios. A tribulação, ela tenta nos minar e tirar-nos do prumo. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser firmes na tribulação. E, finalmente, nós não podemos deixar de orar. Perseverar em oração. Porque a oração é a chave que abre a porta ou as portas do céu. Então, é através da oração que nós alcançamos a graça do Senhor. É através da oração que nós temos a certeza de que aquilo que nós não vemos, mas nós já alcançamos pela fé. Então, na oração perseverante. Por isso que a palavra do Senhor diz: orai sem cessar, porque a oração é que nos dá fortalecimento para enfrentar este mundo mau, para derrotar o nosso adversário e não sermos vencedores, mas mais que vencedores. Então, que a oração faça parte da nossa vida o dia todo. Orai sem cessar, perseverante em oração. E eu deixo uma pergunta para nós aqui, que estamos compartilhando desse estudo. Quantas vezes você tem orado durante o dia? Você tem sido perseverante na oração? Ou você faz uma ou duas vezes uma oração por dia? Ou você está ligado o tempo todo em oração com Deus? É a oração que fortalece a nossa vida. A oração que é o alimento que nós precisamos para derrotar o nosso adversário que está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para nos tragar. Mas enquanto ele está ao nosso derredor, o anjo do Senhor está ao nosso redor para nos guardar, para nos fortalecer e fazendo com que a gente ore constantemente, sem cessar, em espírito, e aí o inimigo parte em retirada, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só fazer uma colocação aqui sobre regozijai-vos na esperança. Regozijar é estar sempre alegre, sempre seguro, na esperança. Existe um provérbio popular que diz: a esperança é a última que morre. Exatamente quando uma pessoa perde as esperanças, ela perdeu o desejo de viver. E a Bíblia nos chama a atenção aqui, o apóstolo Paulo falando para os irmãos: regozijai, irmãos, a esperança. Ou seja, fiquem felizes, se alegrem, esperançosamente na esperança.
Porque com certeza quem espera pelo Senhor é mais do que vencedor. Quando você falou também aí ser paciente na tribulação, é muito difícil ser paciente na tribulação. A gente para olhar quantas famílias hoje, nesses tempos difíceis, não, os filhos já com 10, 12, 13 anos envolvidos com drogas, envolvidos no crime. Tinha uma senhora que muito desesperada, depressiva, com crise de pânico, dizendo o seguinte: minha irmã, eu tenho 3 filhos, tenho um com 13, um com 17 e um com 18. Os 3 estão presos, os 2 menores estão no socioeducativo, mas é uma prisão. E o outro também. Os 3 foram criados no Evangelho. Porém, eu estou desesperada porque onde foi que eu errei? O que eu pude fazer? E eu pude conversar com aquela irmã e dizendo o seguinte, que quando nós plantamos a semente no nosso lar, nas nossas famílias, mesmo em meio à tribulação, eles também vão se lembrar do que é certo. Que a Bíblia nos diz em outro versículo que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Ou seja, voltará. E eu disse para ela: tenha esperança, minha irmã. O Deus que nós servimos, que você busca, que nós buscamos, é um Deus que pode restaurar tudo. Imagina a tribulação dessa irmã, dessa mulher. Eu citei o caso dela, mas tantos e tantos outros casos. E muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas, quando os adolescentes já não querem respeitar mais os pais, sendo que a Bíblia diz que o filho que obedece, que é obediente, que honra pai e mãe, os seus dias são prolongados na terra. A Bíblia nos diz também, em Deuteronômio lá, que as bênçãos decorrentes da obediência, nós não precisamos correr atrás de bênção, elas virão até nós. Então, quando fala que ser paciente na tribulação, nós precisamos aprender. E a gente vai para o Salmo 40, quando diz o versículo 1, Davi, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, nessas virtudes aqui que Paulo recomenda, está aí: se regozijar na esperança, seja contente, não perca a esperança. Fique paciente na tribulação, embora seja difícil. Mas permanecer paciente tem que ter a segunda parte aí, estar sempre firme na oração, perseverantemente, porque com certeza Deus vai nos ouvir, né? Você quer fazer mais alguma colocação? Sim, aí que está a grande responsabilidade dos pais, pai e mãe, em educar os filhos desde pequeno. Educar como? Levando juntamente, quando irmos para a igreja, fazer com que eles nos acompanhem, que participem do conhecimento, da escola bíblica dominical, do estudo, para que seja inculcada na mente dele a boa semente. Mas muitas das vezes nós, os pais, vamos para a igreja e deixamos os nossos filhos em casa. E quando nós saímos para a igreja, eles saem para outros locais e vão aprender outras coisas. E aí o resultado é esse que você acabou de falar. Eles não aprendem a boa semente, mas a semente do mal é plantada e ela cresce e germina, e o final é este: é a reclusão, é a prisão. E aí a pessoa pergunta: onde foi que eu errei? Muitas das vezes nós erramos por não ouvirmos os ensinamentos do Senhor. Porque o ensinamento do Senhor diz: ensina a criança o caminho que deve andar. E como nós ensinamos? Ensinamos em casa e ensinamos também na casa do Senhor. Levamos à casa do Senhor para que lá eles também possam aprender e crescer no conhecimento. Enquanto eles estão na casa do Senhor,
eles estão deixando de aprender as coisas ruins, as sementes ruins que este mundo está aí semeando a todo momento, a todo instante, principalmente nesta geração que nós estamos vivendo. E quando você citou Provérbios 16, que fala que os dias serão acrescentados na face da terra. O filho que obedece pai e mãe, os seus dias são acrescidos na face da terra. Mas aqueles que não obedecem, lamentavelmente a gente vê jovens, 12, 13, 14, 15, 16 anos, sendo aí assassinados por envolvimentos em coisas ilícitas que não convém. E, pasmem, filhos de pessoas evangélicas que estão na igreja o dia todo e aí faz a pergunta: onde foi que eu errei? Onde foi? Qual a resposta? Errarmos? Nós podemos errar, só não podemos permanecer no erro. Eu não levo hoje, mas eu tenho que convidar e levá-lo no outro próximo domingo. Eu tenho que insistir. Eu preciso insistir que ele conheça a palavra de Deus. E aí, quando ele conhece a palavra de Deus, ele vai se desviar do mal. E quando nós conhecemos o caminho do bem, a gente desvia-se do caminho do mal. Amém. O próximo versículo, que é o versículo 13, diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Primeiro. Segundo, praticai a hospitalidade. Como é que nós podemos, como cristãos, estar compartilhando as necessidades dos santos? Que necessidades são essas? Será que somente material? Como que a gente explica isso, Heraldo? Sila, o ser humano hoje, ele está repleto de necessidades materiais, espirituais, psicológicas. Então, nós temos a responsabilidade, com o conhecimento que temos, com os profissionais que existem para cada setor, nós podemos indicar ou fazermos o próprio atendimento, compartilhando com aquelas pessoas e mostrando o outro lado da vida, o outro lado da moeda, que às vezes a pessoa só vê um lado, mas a moeda tem dois lados. Então a gente mostra o outro lado que está oculto, e ao mostrarmos o outro lado da moeda, ela se desperta, e nós então compartilhamos com o nosso conhecimento que Deus tem nos dado, tem nos orientado, para que aquela pessoa saia daquela situação. Ela está necessitada de uma palavra, ela está necessitada de ser ouvida, ela está necessitada de alguém fale alguma coisa de esperança para ela. E ela corre até alguém da sua confiança, e ela então abre o seu coração, a sua vida e fala. E é neste momento que você, que eu, que nós podemos compartilhar com a necessidade desse irmão, dessa irmã, mostrando o outro lado da moeda. Que às vezes a pessoa fica tão cega, tão desesperada, que ela não consegue enxergar o outro lado da moeda. Uma das preocupações que eu tenho em relação às famílias dos dias de hoje é que as famílias já não vivem mais isso dentro de casa, compartilhando a necessidade, às vezes, de um que precisa, de um filho que quer uma atenção. Eu ouvi uma criança de 5 anos que eu atendi, falando perto da mãe, porque ela não tinha, a criança não sossegava, dava problema o tempo todo, e levou o psiquiatra, passou medicamento, e ela resolveu me procurar, porque eu já tinha procurado outros lugares. E essa criança, Guilherme, ele falou assim: tia, eu falei, meu filho, por que você fica nervoso, agitado, você começa a tremer, você começa a ter dor na barriga?
O que acontece com você? Você está preocupado com alguma coisa? Você fica aborrecido em casa? Isso com a mãe perto. E ele me respondeu da seguinte maneira: tia, eu só queria que a minha mãe me ouvisse, mas quando ela chega em casa, eu chamo, ela fala que está muito cansada. Eu falei, é a mãe. Aí ela me olhou. E aí o Guilherme disse assim, eu falei, e o papai? Ah, não, o papai, se eu chego perto dele, ele manda, sai daqui, moleque. Aí, tia, eu fico triste. Aí quando eu chego na escola, eu começo a pensar essas coisas e eu começo a sentir mal, somatizando. Na verdade, às vezes as famílias, elas não compartilham em casa. E às vezes os necessitados estão dentro da própria casa, às vezes dentro da própria igreja. E aqui a recomendação é essa: compartilhar a necessidade dos santos. Santos. Ou seja, em casa, na igreja. Não que não vai ajudar os outros. E às vezes queremos fazer lá fora para aparecer alguma coisa, mas deixamos a desejar. Então que esse versículo nesta manhã chame a atenção para a gente rever nossos conceitos e nossos valores, porque acaba adoecendo filhos, adoecendo todo mundo. E quando... você quer falar alguma coisa? Gostaria, aproveitando essa palavra sua, eu gostaria de contar uma ilustração, rapidamente, para não tomar tempo. Um industriário, ele muito bem sucedido, com um emprego, ganhando muito bem, e o tempo dele era totalmente voltado para o trabalho. E só trabalhando, e chegava em casa, não dava atenção para a esposa, não dava atenção para o filho, não ouvia mais o conselho do pai, e o tempo foi passando, e aquela harmonia, aquele amor que tinha, foi deteriorando, foi acabando. E ele, muito ocupado e pedindo que ele precisava de ajuda. Numa determinada noite, aparece uma pessoa para ele e fala, Fernando! E aí o Fernando assusta e pergunta, a pessoa que aparece para ele fala, olha, eu vim te ajudar, Fernando. Eu estou aqui para te ajudar. E o Fernando falou assim, mas ajudar como? Para ajudar eu tenho que estar morto. Eu não posso estar vivo, eu tenho que estar morto. E aí a pessoa então começou a falar, não. E aí ele começou a falar a vida dele. E a pessoa então falou para ele, olha, eu vim te ajudar. Ele falou, mas o meu trabalho? Falou, o seu trabalho você não precisa se preocupar mais. Porque já tem um outro profissional qualificado, ganhando bem menos do que você e executando tão bem o trabalho quanto você. E a minha esposa? A sua esposa você não precisa se preocupar porque ela já arrumou um outro que dá carinho para ela, que dá tempo para ela, que conversa, mesmo chegando cansado do trabalho, dá carinho para ela. Mas eu não vou poder beijar mais o rosto da minha esposa, não, porque já tem outro para beijar. E a minha filha? A sua filha também, olha, tá uma beleza. Você pode ficar tranquilo, porque mesmo chegando cansado, ele reserva um tempo para ficar com a sua filha, para dar tempo para conversar com ela. E o meu pai? Eu não vou poder mais ouvir os conselhos do meu pai? Também não, você não precisa mais dos conselhos do seu pai. E nesse momento ele deu um grito, e a esposa acordou e perguntou a ele, o que houve? Ele falou assim, olha, o Senhor me deu uma segunda chance. O que eu quero dizer com isso é que ele foi despertado. Ele tinha tempo para a esposa, tinha tempo para a filha, tinha tempo para o pai. Mas envolveu-se tanto com o trabalho que ele deixou toda a família de lado, foi perdendo a família. Foi necessário que ele passasse por aquela situação
para que ele pudesse despertar. O que eu quero falar com isso? A você que está me ouvindo, a você que está me acompanhando, quem sabe você também não está nesta mesma situação, nesta correria, de não ter tempo para a sua esposa, não ter tempo para o seu filho, não ter tempo para ouvir o seu pai, só preocupa com o trabalho, e não a leva mais para passear, não a leva mais para o jantar, não tem tempo para nada, só para o trabalho. Abra seus olhos, porque há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E nós precisamos reservar o tempo para ouvir a nossa esposa, para ouvir os nossos filhos, para ouvir os nossos pais, porque nós temos muito a ganhar com isso. E aí evitaremos a tribulação. E aí evitaremos a tribulação, a angústia. Você vê que ele ficou angustiado, ficou preocupado, mas a pessoa que apareceu para ele falou, não se preocupe, porque já tem outro tomando conta, dando conta do recado para você. Amém. Instrução abençoada. Pense nisso, meu amado e minha amada. E aí, nesse mesmo versículo diz, praticai a hospitalidade. O que é praticar a hospitalidade, amados? Hoje as pessoas estão se auto-isolando. Não gostam de receber visitas, querem ficar sozinhos. Os filhos vão crescendo vendo isso, vão se isolando. Onde nós vemos pessoas procurando hoje ter alguém, dizendo não tenho alguém mais, não tenho ninguém para compartilhar. Porque a sociedade se isola. E aí, onde a gente vê esses bailes funks, esse aglomerado de jovens, porque já não pode se levar ninguém em casa, realmente é perigoso, mas nós temos pessoas que a gente pode ser hospitaleiro. Ser hospitaleiro é uma das virtudes recomendadas, é saber receber as pessoas, atender as pessoas, porque um dia nós também vamos precisar. Eu particularmente gosto muito de atender as pessoas. Eu penso assim, um dos nossos filhos mora no Rio de Janeiro, quando ele mais precisou estudar lá, uma senhora que ele nem conhecia, que é dona do apartamento onde ele morava, essa mulher o adotou como filho e ela o hospedou e fez tudo para ele, o que ela podia, a Cristina. E eu me lembro assim, aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, eu vou colher. E a Bíblia nos chama a sermos hospitaleiros. Pense nisso. O versículo 14 nos diz, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Como que é difícil abençoar aqueles que nos perseguem. Como se faz isso, Heraldo? Olha, um dos grandes desafios do ser humano é orar e abençoar por aquele que os persegue. Porque a nossa vontade, quando nós estamos sendo perseguidos por alguém, a nossa vontade humana é revidar. Mas a palavra do Senhor diz, não, meu filho, não, minha filha, não é assim, a vida não é assim. Porque o Senhor Jesus foi perseguido, mas ele não agiu assim. Ele é o nosso espelho. Então ele foi perseguido, ele foi judiado, ele foi crucificado, e no final ele falou assim, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Então, dentro desta palavra, nós somos desafiados a abençoar aquelas pessoas que nos perseguem. Abençoar como? Orando por ele, clamando por ele, para que Deus possa transformá-lo, moldá-lo e mostrar para ele o verdadeiro caminho, a verdadeira direção. Não vamos amaldiçoar, porque se nós amaldiçoarmos, nós estamos plantando uma semente do mal. E esta semente do mal pode se reverter contra nós. Então vamos abençoá-lo, porque nós abençoando, estamos plantando a semente do bem e vai fluir o bem para nós. Então abençoai e não amaldiçoeis. Então o abençoar aquele que te persegue é difícil, mas não é impossível. Amaldiçoar é fácil, mas não deve ser o caminho, não deve ser a direção.
A direção certa é abençoar, porque é o ensinamento da palavra do Senhor e é o ensinamento que Paulo deixou à igreja de Roma. Abençoai aqueles que estão perseguindo. Paulo foi perseguido, mas ele jamais fez o contrário. Ele estava sempre escrevendo carta para abençoar e alertar as pessoas. E essas mesmas cartas servem para nós como uma direção, como um caminho, para que nós possamos também fazer o mesmo. Abençoar, abençoar e não amaldiçoar. Eu aprendi na minha caminhada cristã e na minha vida, e eu pratico isso, e eu consigo, para a glória do Senhor, abençoar as pessoas que perseguem e não amaldiçoar. E eu aprendi 3 coisas com o Papai do Céu. Primeira, para nós aprendermos a abençoar aqueles que nos perseguem, eu preciso tomar uma decisão de chegar até Deus, dobrar os joelhos e falar: Senhor, como diz Salmo 51, Davi dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então eu tenho que e renova em mim um espírito inabalável. Só é possível quando nós temos um coração novo, um coração transformado, um coração vivo. Então eu decido pedir: Senhor, me dê um coração transformado, perdoador. E Deus dá, irmãos. Porque para a glória de Jesus eu não consigo guardar rancor, mágoa de ninguém. E a maior abençoada sou eu. Faça isso que você vai provar. Tome a decisão. Segunda coisa, entregar para Deus. Ore. Todas as vezes que alguém te aborrecer, ao invés de você ficar bravo, zangado, coloque essa pessoa nas mãos de Deus e diga: Senhor, essa causa já não é minha mais. É do Senhor. Eu entrego o Paulo, a Maria, seja quem for, nas mãos do Senhor. E estarei orando por ela todos os dias, para que o Senhor a liberte, para que o Senhor transforme. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi com Deus, e isso é verdade. O mesmo Jesus, o único Filho de Deus, que morreu por mim, morreu também por aqueles que nos perseguem. Ele ama da mesma forma que nos ama essa pessoa. Não ama aquilo que a pessoa faz, mas ama essa pessoa. Se Deus ama, se Deus abençoa, por que eu tenho que amaldiçoar? Então eu não vou falar mal da pessoa. Terceira coisa, não vou ficar resmungando por causa da pessoa e nem vou ficar com isso na minha cabeça. Irmãos, nós se estivermos fazendo isso, nós vamos evitar de adoecer. Nós não vamos ter raiz de amargura no nosso coração. Nós não vamos guardar mágoa. Nós não vamos ficar sofrendo com isso. Entrar em depressão, querer vingança. Porque o dia que eu entrego nas mãos de Deus, eu não preciso mais, Deus não precisa da minha ajuda. Eu tenho que perseverar orando e fazendo a minha parte. Pense nisso, isso é muito sério. Eu estou dizendo aquilo que eu pratico. Agora, você fica triste? Fico por alguns momentos. Depois, como eu não fico pensando no problema ou na pessoa, sobre aquilo que ela fez, porque eu sei que o inimigo a induziu a fazer, eu não vou sofrer. E aí nós evitamos de adoecer psicologicamente. Você quer fazer alguma colocação, Heraldo? Também nós temos aqui o versículo de número 15. Olha que versículo maravilhoso para nós, famílias, nos tempos de crise. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quer explicar, Heraldo? É um versículo que mexe com o nosso interior, mexe com o nosso emocional. Se temos o emocional segundo a direção de Deus, esse versículo ele vem e encaixa em nós, e o sentimento do meu irmão é o meu sentimento. Alegrai com os que se alegram. Quando meu irmão está alegre, eu também estou alegre, estou vibrando com ele.
porque a alegria do meu irmão é a minha alegria. Quando o meu irmão estiver chorando, eu também estarei chorando com o meu irmão, porque a dor do meu irmão é a minha dor, o sentimento do meu irmão é o meu sentimento. Então, este ensinamento que o Senhor Jesus deixou nesse escrito através de Paulo, é para mexer com o nosso emocional, para que nós sejamos pessoas que tenham sentimentos espirituais e materiais. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Esta é a palavra para aqueles que querem ser vencedor. Meu irmão está chorando? Eu vou chorar com o meu irmão. Eu vou encostar o meu ombro no ombro do meu irmão e falar, chora aqui, e eu vou chorar com ele. Se meu irmão está sorrindo, está brincando, eu também vou encostar junto com o meu irmão, eu vou sorrir, eu vou brincar. Porque a alegria do meu irmão é a minha alegria. A tristeza do meu irmão é a minha tristeza. Então, que nós possamos aprender, irmãos, que o sofrimento do irmão é o nosso sofrimento. E aquilo que ele está sofrendo poderia sermos nós. E se nós encarnarmos neste sofrimento, a gente vai chorar junto com o irmão. Se nós encarnarmos a alegria do irmão dentro de nós, nós vamos nos alegrar juntamente com o irmão. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Que recomendações maravilhosas de Paulo para nós, né? Para nós hoje. E isso tem que ser praticado na família. Porque quando as lideranças da casa praticam, os filhos, quem está convivendo também passa a viver dessa forma. Porque isso tem que ser praticado. Essas virtudes precisam serem praticadas. O 16 diz assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Segundo, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Como é que é isso, Geraldo? Quando a Bíblia diz aí, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos. Nós precisamos de ser humildes. Quantas vezes nós achamos que somos melhores que os outros, né? Sabemos mais, somos mais capazes. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quando eu acho que sei, eu não sei nada. E na verdade a Bíblia diz em outro texto que o coração do homem pode fazer planos. A Bíblia diz em outro versículo, outro versículo da Bíblia, que nós podemos ter toda a sabedoria humana. A sabedoria humana a gente classifica da seguinte maneira, conhecimento é aquilo que a gente aprende. Inteligência, nós nascemos com ela. E a verdadeira sabedoria só Deus pode dar. Então nós precisamos entender que para ser sábio de verdade, nós temos que ter Deus. Porque a sabedoria do mundo é loucura, diz o pregador. Então, o apóstolo Paulo chamou atenção aqui. Tende o mesmo sentimento, em vez de ser orgulhoso, ou seja, não querer ser melhor que ninguém, se achar superior, achar grande, mas em lugar disso, seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos, não acha que seja dono da verdade. Você quer complementar? Sim, porque sempre tem alguém que saiba mais do que a gente. Nós nunca sabemos de tudo, sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais. Então, quando eu me acho grande, aí eu sou pequeno. Quando eu me acho pequeno, aí eu sou grande. Então, nós devemos aprender a cada dia, a cada momento, como você explicou, no conhecimento, da sabedoria, que nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo ainda. E nós vamos morrer aprendendo. E o Senhor a todo momento, a todo instante, está nos ensinando e mostrando o verdadeiro caminho, a verdadeira direção, o verdadeiro ensinamento. E quando nós focamos no ensinamento do Senhor, através da sua palavra, o Espírito Santo do Senhor, que está conosco a todo momento, a todo instante,
ele mostra para nós aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que devemos fazer para sermos sábios diante do Senhor. E a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não é terrena. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Senhor, para dar para nós a direção que é perfeita. E essa direção que vem do alto, ela vai retornar conosco novamente para o alto, se formos obedientes ao Senhor. Amém. E aí o versículo 17 nos diz, são recomendações, são virtudes, amados. Não torneis a ninguém mal por mal, primeira coisa. Segunda, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quer falar, Heraldo? Não torneis mal por mal. E a nossa natureza humana é, se você recebe o mal, você quer devolver o mal na mesma hora. Mas a recomendação é qual? A recomendação é não fazer o mal, não torneis o mal, não devolveis o mal. Então, o que é que faz com que a gente não venha a devolver o mal? É o domínio próprio, é o equilíbrio no espírito que faz com que a gente não venha a devolver o mal, a pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Amém. E isso precisa ser praticado, amados. Porque se nós formos observar a natureza humana, se não formos convertidos, é aquilo, é pagar com a mesma moeda. Mas a recomendação bíblica para nós como família, nem casa, pague o mal com o mal, não faça isso. Pague com o bem. Você vai tirar a pessoa do eixo dela. E eu sempre uso um termo no meu trabalho dizendo o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. E é um ditado popular. E muitas vezes, amados, a gente tem que ficar quieto, tem que passar por cima para evitar conflitos, para não pagar o mal com o mal. Dentro dessa colocação, eu gostaria de pedir licença ao evangelista Genesi. Em uma das suas pregações, ele contou algo que aconteceu com ele. Ele estava em casa, deitado, e ele ouviu o grito da filha dele pedindo socorro, socorro, socorro. E ele levantou rapidamente e viu que estava vindo um rapaz correndo para bater na filha dele. E ele então, naquele ímpeto, naquela hora, ele falou assim, você não toca nela porque eu vou te virar pelo avesso. E depois que passou aquele momento, ele arrependeu-se e falou, Senhor, o que é que eu fiz? Eu estou me comparando àquela mesma pessoa. Isso não é atitude de cristão. E imediatamente o Espírito Santo tocou na vida do irmão e com certeza ele pediu perdão a Deus. Deus o perdoou. Mas veja como é a nossa natureza humana, como é a nossa reação quando nós somos atacados. Nós somos como uma fera canina, em que quando mexe com alguém da nossa família, a gente praticamente fica cego. E naquele momento ele perdeu toda a espiritualidade que o irmão tinha, o irmão Genesi tinha, e ele falou assim, não mexe com essa menina porque eu vou te virar pelo avesso. Então, olha a atitude. E depois ele ficou envergonhado daquela atitude, pediu perdão a Deus. Deus o perdoou e ele continua sendo uma bênção na vida da Igreja Metodista de Itaoca, nas suas pregações. Que Deus te abençoe, irmão Genesi, que você continue sendo essa bênção e tendo sempre ilustrações, palavras, não ilustrações, mas coisas vividas na sua vida, para que possa nos alertar, para que nós não venhamos a cair na mesma situação que você caiu naquele momento de ímpeto em que nós precisamos ter o equilíbrio, o domínio próprio. E aí, Heraldo, o versículo ainda continua, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Enquadra no exemplo que você deu do irmão Genesi, né? E para nós,
Olha bem, fazer o bem a todos os homens depende de esforço. Não é fácil. E esse esforço é o quê? O domínio próprio que a gente tem que ter. O versículo 18 diz assim: se possível, preste atenção nesse versículo, amado. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí, eu desperto para fazer uma colocação. Será, amados, que nós temos feito de tudo para ter paz com todos? Vai acontecer momentos que a gente faz de tudo, mas tem pessoas que ela não quer paz, ela não quer sossego. O que eu preciso fazer? Estar em comunhão com Deus, orando por ela. Mas eu não preciso ter aquela convivência de estar explicando as coisas todos os dias, de estar procurando. Porque a pessoa não quer. Então, no que depender, nós temos que ter. Mas tem situações que não dependem de nós. Isso é bíblico. Você não está pecando, você perdoou a pessoa. Você já reconciliou. Mas ela não quer, você não está em pecado, meu irmão. Porque não está dependendo de você para ter paz com todos. Você quer falar, Herói? Sim, porque a minha parte, a sua parte, a nossa parte nós fizemos. Agora, não depende de nós fazer a parte do outro. Então, quando depender de vós, tem de paz. E como é que eu vou alcançar esta paz? Reconhecendo, pedindo perdão a Deus, colocando diante de Deus o problema e falar: Senhor, apaga da minha mente, tira da minha mente, e eu não quero mais lembrar disso. E o Senhor apaga. E aí, dependeu de mim fazer a minha parte. Agora, se o outro não quer fazer a parte dele, já não depende mais de mim. Mas a minha parte, a nossa parte, nós fizemos para ficarmos em paz com o nosso Deus. E o versículo 19 nos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Recomendação de Paulo: nós não temos que nos vingar de ninguém. A vingança pertence a Deus. Portanto, não seja vingativo. Não queira retribuir o mal com o mal. Procure. Sempre que acontecer alguma coisa, nós vivemos dias maus na família, na sociedade. Não se vingue. Não dê o troco da mesma forma. Mas entrega nas mãos do Senhor. E o versículo 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que bonito! Nós temos que abençoar, ajudar, dar até de comer, de beber, se alguém tiver necessidade. Foi alguém que nos feriu. É recomendação para nós como cristãos. E o último versículo nos diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Como nós vencemos o mal com o bem? Em oração, em vida de santidade, vida de atitude, tendo uma vida de comunhão com Deus. Isso em perseverança, irmãos. Em oração e em santidade. Tire tempo para Deus. Pense nos nossos estudos. Pense no que nós estamos trabalhando. Olhe para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida. E vamos, em nome de Jesus, termos paz e praticarmos essas recomendações. Assim, mesmo em meio ao caos, em momentos difíceis das sociedades, para as famílias, nós podemos ter uma família feliz, uma família abençoada, uma família onde Jesus é o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Vamos louvar a Deus cantando: porque dele, por ele são todas as coisas. Vamos adorar o nosso Deus? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ó meu irmão, minha irmã, nós te convidamos para o culto logo mais às 19 horas, culto abençoado. Não perca, por favor, e procure partilhar com outras pessoas para que nós possamos viver uma vida de santidade. Nós vamos orar, colocando nas mãos de Deus as nossas vidas este domingo e agradecendo a Deus por esses momentos de passarmos com Ele. O Heraldo vai orar e encerrar para nós. Senhor amado, Amém, Jesus. queremos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos na Tua presença. Amém, Jesus. Momento de graça, momento de aprendizado, momento de ensinamento, momento de correção para as nossas vidas. Amém. E nós queremos agradecer porque é o Espírito Santo do Senhor que Amém. faz, que conduz e que nos leva ao reconhecimento de que precisamos de uma mudança, de uma transformação na nossa vida. Amém, Jesus. Oh Deus, muito obrigado pelas vidas que estão nos acompanhando através desta live. E aqueles que posteriormente estarão assistindo, que possam ser abençoados pelo Senhor. Amém, Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiantes de que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Ó Pai, em meio Muito aos obrigado, Jesus. conflitos familiares, Ó Deus. e o Senhor possa trazer paz, trazer alegria, entendimento, compreensão, comunhão, em nome de Jesus. Amém. Nós entregamos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus.